bem, eu sou o António Loura, dou início a mais um episódio destes nossos diálogos só porque sim. Hoje temos connosco José Luís Gonçalves, 82 anos, beirão, da Beira Alta, da Serra da Estrela, é jurista e é meu sogro. Quais são as suas primeiras memórias que tem da sua infância? Da minha infância tenho memórias de andar ao colo. Quando foi da Segunda Guerra Mundial, foi levantado o racionamento, passado 2 anos mais ou menos. E eu lembro-me de estar muita gente lá à pedra da Capela de São João, é o terreiro que está ali, e estava a minha mãe, eu estava ao colo da minha mãe, que era quase bebê, não é? E aquilo marcou-me uma alegria fantástica daquela gente. Que depois mesmo, mais tarde, procura compreender porque era aquela alegria toda. A alegria porque tinha acabado o racionamento. E então o racionamento que as pessoas achavam mais útil, o comer que achavam mais útil, produto, era o açúcar. E então tinham direito a meio quilo de açúcar, ou não sei quanto. Porquê? Porque era por causa das crianças. O açúcar é um veneno, se ia dar às crianças. Mas a verdade é que as crianças pegam porque é doce. Que idade é que tinha nessa altura? Estava ao colo, portanto, a guerra terminou em 46. Eu tinha 2 anos e tal. Muito bom. Era de 43 de abril. E agora, quando olha para trás, o que é que sente em relação a esse período? Não, esse período era negro, porque a guerra é sempre péssimo. Embora Portugal não tivesse metido tropas na guerra, felizmente na segunda Guerra Mundial não entramos. Tínhamos entrado na primeira, onde esteve um tio meu e o meu avô e etc. Na segunda não entramos, mas aquilo era uma terra de minério, estanho e wolframio, que tinha muito interesse para a guerra. Portanto, nós trabalhávamos, vendíamos para os ingleses e para os alemães, sem os ingleses saberem, supõe-se que não sabiam. E, portanto, era uma terra muito procurada, muito batida. Eu assistia a chatice, o meu pai era encarregado da mina, de uma das minas, e andava de cima das pessoas que roubavam o minério. Roubavam, quer dizer, isto, não sei se sabe como é que funciona. O minério está enterrado, por cima a terra arável é dos proprietários que cultivam, o subsolo é do Estado ou da concessionária, neste caso era uma concessionária inglesa, que tinha várias, tinha as de Malhão, tinha as de Sírio, isto é tudo bolsinho, e portanto era uma terra muito procurada, havia dinheiro, as pessoas, aquilo era uma terra que não se fazia dinheiro, não havia fábrica, tinham acabado as fábricas que lá havia, mas na altura da guerra havia dinheiro. Porquê? Porque roubavam entre aspas, aquilo não era do Stanley Mitchell, tinha a concessão, mas era considerado roubo, e então eram apanhados, iam ao tribunal, aqui havia inimizades, os que iam testemunhar contra pessoas da terra eram queimados, eram mal vistos, mas é engraçado, as histórias que ainda hoje se contam. Uma vez comprar uma esferográfica, que era uma coisa nova naquela altura, custava 2,50 €. E o Sr. Armando, que era ele que estava a comprar na altura, dizia: não, quero uma coisa boa, não quero uma porcaria dessas e tal. O João Cordeiro, que era um comerciante hábil, agarrou, foi buscar uma coisa qualquer diferente. Epá, tenho aqui esta, mas é muito cara, são 30 escudos. Então é esta que eu quero. Pronto, isto eram pormenores que eu, ao colo da minha mãe, não escapava, captava, e depois em casa queria que me explicassem certas coisas. Aí explicaram-me mais tarde, quando aos 10 anos fui para as minas do gás. Mas entretanto veio a escola.
A escola, nessa altura, foi sentida como uma obrigação ou um privilégio? Imenso prazer. A escola que eu conheci onde hoje é o clube. Não, é o Junta de Freguesia. Era aí que era a escola. E era o pai do Tony, o dono do proprietário, e barbeiro, e mais um colega dele também, que eram barbeiros. E na altura ainda não estavam instalados ali. Eu digo isto porque naquela altura aparecem as escolas novas para o país. É um modelo igual. Nós temos metade da escola é dos rapazes, outra metade da escola é das meninas. Nós éramos 42, os machos, e as meninas eram um bocadinho menos, eram umas 30 e tal. Havia 2 arames a separar a escola, era simbólico, passava-se bem, mas não se podia passar. Passar para a escola das meninas eram 10 reguadas, que o professor nos dava. E eu sabia, mas as minhas irmãs estavam do outro lado do arame e ficaram a limpar a escola. E eu já tinha despachado a minha, do meu lado, fui ter com elas e vim com elas. Foram dizer ao professor, o outro dia, 10 reguadas. Aliás, o professor excepcional e um grande amigo que já morreu, mas a bater, abusava um bocado. Muito bem. Então, mas como é que eu fui para a escola? Já agora, desculpa, eu tinha 5 anos. Tinha 5 anos quando fui para a escola. Andava com um arco, uma roda de pneu ou de ferro, qualquer coisa, com uma mãozinha, e vai-se. E eu, mais uns colegas meus, fomos para a estrada fora. Desata a chover, e nós corremos para o pátio da escola, onde não chovia. O professor Arnaldo chega ali, começa a fazer perguntas e tal. Éramos mais ou menos da mesma idade, miuditos, com 5 anos. E pronto, todos queriam vir para a escola. Só daqueles que ali estavam, não sei quantos eram, se queriam ir lá para a escola. E ele conversava mais comigo. Era mais saído. Disse, eu quero, mas não tenho idade. Tenho idade, eu faço em abril 7 anos. 6 anos, depois passava por 7. Então, mas tu queres vir? Quero. Pronto, cheguei a casa, pedi aos meus pais para me comprarem uma lousa, uma pedra, que era onde se escrevia, e um riscador, que também era de pedra. Eles compraram, aquilo era pouco dinheiro, estava nas posses deles, tão pouca coisa, eu disse, vou para a escola. E fui para a escola, professor Arnaldo. Aquilo, quando depois fiz a 4ª classe, saiu a dar problemas, porque eu não tinha a idade, ele era diretor escolar da Guarda, mandou-me fazer umas redações, umas coisas, mas não tenho, escreve mal, para mostrar que tinha 5 e 6 anos, não é? Só se podia ser aos 7. Pronto, e lá fizeram aquilo, lá registou, pôs os mapas, e pronto, e depois quando eu vim para aqui, mais tarde, quando fui para a escola... Mas nessa altura estudou até à 4ª classe? Aí fui até à 4ª classe. E depois? Havia admissão ao liceu, onde foi o filho do professor, e outros foram, eu não, porque era para quem continuava os estudos e era para quem tinha posses para pagar o colégio ceia. E o que é que lhe aconteceu nessa altura? O que aconteceu foi que... Iniciou-se no mundo do trabalho? Não, fui para o mundo do trabalho da agricultura. Entretanto, saí da agricultura e fui para as Minas de Góis. As Minas de Góis. Com que idade? Fui para as Minas de Góis, tinha 9, 10 anos. Entre 9 e os 10 anos. A trabalhar nas minas, mesmo lá embaixo? Não, era proibido, antes dos 14 anos era proibido andar em galeria. Então, como é que fez? Eu tinha jeito para apanhar o minério, o filão, que é o calcário, onde está o minério, que naquela altura era a cassiterite, era o estanho. Mas ele tinha faro para aquilo. Então, meu pai era especialista e eu acho que aprendi alguma coisa com ele. E encontrei o filão fabuloso. Eu mais a minha irmã tinha mais de 3 anos que eu. Tínhamos que tirar o aterro que está de cima do filão, para ali abaixo. E depois chegávamos a um ponto que já não havia hipótese de tirar. E então tínhamos que fazer a galeria, não podíamos.
Galeria, não tínhamos idade para andar em galeria. Sei que um dia eram 144 carros de cascalho, fizemos fogo. Eu mais a minha irmã segurava a broca, eu batia, fazia os furos, e o meu pai, que quando fazia a ronda para as minas, chegava lá, acendia o rastilho e aquilo, bum, rebentava. Mas quem explorava a mina era o Estado? Não, quem explorava a mina era eu. Mas o minério tinha que ser vendido ao Estado da Mexa, tinha que ir para os ingleses. Ok. Pois, porque eram, ainda devem ser, os donos da concessão. E na altura houve a guerra da Coreia, e por fora, e aquilo voltou a subir, os preços voltaram a subir e tinha bastante interesse a explorar. As mulheres daquelas territas iam para o rio, não, os riachos que davam para o Rio Ceira, lavar a areia e tiravam o minério. Eu descobri lá um aterro que os caminhões despejaram que tinha muito wolframio. Eu lavava essa terra, mas tinha que esconder porque se me apanham, aquilo era um bocado só, não é? Se me apanham, bem me levavam. E eu, quando estava a gente a ver, tirava do outro lado e tal. Depois, uma coisa curiosa, vou para o riacho acima e vou encontrar-me uma meia dúzia, um pouco mais, de mulheres a roubarem minério, a lavar a areia do ribeiro para depois venderem na Candonga, que era fora porque pagava melhor do que a empresa. Viram-me, coitado, é o filho do capataz. Ficaram aflitas. Agora, porquê é que eu fui para ali? Porque eu ia lavar a roupa e tinha vergonha. Tinha vergonha de lavar a roupa, porque era um trabalho de mulheres, não era um trabalho de homens. Então meti-me para ali acima, para lavar a roupa lá mais acima, ou dar com elas. Vamos a falar, e eu não digas ao teu pai, tal. Não, fazemos um acordo. Vocês lavam à vontade, eu não faço de contas que não vi nada, mas lavam-me a roupa. A minha mãe não estava, estava lá, estava para Volvim, porque eu estava com a do meu irmão, que nasceu uns anos depois de mim. Nasceram 3 depois de mim, só um é que escapou. E então fiz esse negócio, até que chegou a altura de eu queria ir estudar. Boa. Mas lá não se podia estudar. E para Volvim, tinha que ir para Ceia, dinheiro para o colégio, dinheiro não havia. Bem, então fui para Volvim, fui para Sapateiro. Não, primeiro fui para Trás-os-Montes, para a Serra do Barroso, por cima de Boticas, Conselho de Boticas, que marca de... não me lembro agora o nome. Fui para lá, meu pai era encarregado da mina, e eu fui para operário, como outro qualquer, não é? Com 13 anos, pois nessa altura tinha 13 anos. O minério aí era diferente, era o de aluvião, lavavam as areias e não havia galeria. Quando se entrava um pouco para dentro, já quase a fazer galeria, eu não podia ir porque não tinha idade para andar em galeria, mas pronto, ia. Eu sempre fui um bocado descuidado comigo próprio. E então, um dia cai aquilo, vem para ali abaixo, enterra os homens e eu fiquei cá fora aos saltos a brincar e a rir. A rir, não sei, mas todo satisfeito porquê? Porque o meu pai ensinou-me como é que se não fica de uma derrocada. E eu tirei vantagem disso, eu tinha que assinar rápido. Pois o meu pai ensinou-me que quando se descalça uma pedra grande, a pedra nunca cai logo. Está travada com umas areias, que não sejam umas pedrinhas, essas pedrinhas cedem e ao cederem vem a derrocada. Pode ser granito, na minha terra, ali era saibro. De maneira que eu vejo cair umas coisitas. Identificar. Aí vou eu para a rua. Aí eu vou correr. Pronto. Mas era muito trabalhoso. E então quiseram dar um jeito ao meu pai, um encarregado estava abaixo dele, e disse, Santelino, vou pôr o José Luís na lavandaria, que é onde estão as mulheres, é um trabalho mais leve, e eu já aguento, porque eu desanimava era com frio.
Lá fui, bem, tinha que meter os braços na gamela, a água a dar para aqui, para tirar as gamelas de minério, tirar o cascalho, o carro quando vinha a correr já estava outra vez aquilo a ficar cheio. Passei um dia terrível. Cheguei a casa e disse ao meu pai, eu vou-me embora para Bolsém. Se quem manda sou eu. E a minha mãe, eu aproveitava que a minha mãe tinha aqui por causa do meu irmão ir ao médico. E então, mas quem manda, mandas tu? Mano. Foi a única vez que desobedeci ao meu pai. Foi a única vez que o meu pai. E fiquei sempre com remorsos do que lhe disse. Por que ser. Mas hoje voltava a fazer a mesma coisa. Levei-me tempo a pensar. O meu pai ficava sozinho, lá nas minas. E eu disse, eu vou para Bolsém para aprender um ofício. Sapateiro, ou faiate, qualquer coisa. Assim que souber do ofício, vou para Lisboa para estudar à noite. Pronto. E disto ninguém me tira. Então. E depois disse uma coisa ao meu pai, uma verdade, mas muito desagradável, que o magoei muito. Mas disse, pronto, porque eu tinha que ir embora. E, portanto, não podia fugir, tinha que convencer. E o meu pai veio até connosco, foi a ceia ver se me arranjava maneira de eu ir lá para o colégio. Não havia. Depois para ir para mecânico para a ceia, aquilo era a carreira era dos Hermínios. Ia de borla, Sadelino, tudo bem, eu pode ir, mas era às 5 da manhã, a caminhonete da minha terra era às 5 da manhã para pegar às 8 em ceia. Disse, não, assim não dá. Temos outra coisa. Andei aí em Barbeiro com o pai do Olivo do Toninho, só me davam os velhos que se faziam a barba só uma vez por semana, a pele muito enrugada, e eu lá com a navalha, sempre com medo de lhe cortar o pescoço. Nunca feri nenhum velhote, mas estava sempre aflito. E o meu patrão de sapateiro é o pai do Rui, que estava ali, e Samuel. A barba tinham que lhe fazer. Toda a vida foi assim. Diz que até na tropa. E então, Zé Luís, não havia mais ninguém, Zé Luís faz bem a barba. Logo no meio, a barba, corto-lhe o pescoço. Anda lá, tira, faz lá e cala. Eu a tremer e tal, fiz-lhe a barba. Não, aquilo correu bem, não feri. À noite fui para a barbearia do Zé Barbeiro e desisti por causa dos velhos, porque era perigoso, quer dizer, eu estava ali aflito. O jeito também era pouco. Bem, o que eu estou a ver é que foi uma criança dos 7 ofícios. Fui. Então, e depois, eu para me comprei uma gaita, comprei um Anli, com dinheiro de minério, comprei a primeira coisa um realejo, uma gaita de Besses em Rosinho, como é que se compra? Não tenho dinheiro. Fui ao Baltachal, se já lá fui a pé, lá assim no acima da serra, trouxe uns molhos de lenha de gesta seca, vendi lá ao Capitão Fonseca, e com o dinheirito fui comprar o realejo. Pronto. E fui logo, ainda andava na escola nessa altura, então, fui para a escola lá tocar o realejo, e a malta a gozar, mas foi sempre a mesma história, improviso, crio, improviso, presta ou não presta, essa é outra questão. Portanto, aí foi certo ofício, mineiro, em Góis fui mineiro a sério, ganhei dinheiro. Depois, chego aos 14 anos, o Vítor Martins, o meu primo, tinha uma casa de acessórios, pediram-lhe para me trazer para cá, para Lisboa. Eu, pronto, disse, sim senhor, vou aí em setembro e depois vem comigo. Depois, episódios do Caneco. Eu no clube, eu li a biblioteca toda do clube, não era a biblioteca para ela, mas tinha muitos livros e eu li-os todos. E havia o jornal 1º de Janeiro, que eu também lia todo de uma ponta à outra. O jornal que ficava da véspera era para o lixo. Eu pegava nele e levava ao meu tio, que era pai daqui do Vítor Martins, que foi a ser meu patrão. Levava-lhe o jornal, e isto todas as noites, pronto. Eu antes de sair para casa e ia lá levar o jornal. A filha, uma solteirona, rabugenta, pronto, dizia obrigado. Entretanto, o professor Arnaldo mete escola noturna, leva-me para lá de ajudante e eu deixo-te levar, deixo-te ir ao clube e deixo-te entregar o nome. A senhora fez queixo ao irmão que não me trouxeste de maneira nenhuma para Lisboa porque eu mandei passear o pai dela. Intrigas. E o Vítor Martins um dia, lembra-me o sítio e tudo, da cervejeira grande.
Zé Luís, olha, eu vou-te levar comigo, porque prometi aos teus pais. Mas vais lá estar 2 meses, eu venho 2 meses, devolvo para Valzinho. É só para cumprir a minha palavra. Queres ir assim? Quero. Quero ir assim. Porque era o veneno da irmã, como tu gostas de dizer. Eu vim para Lisboa, estive ali nas peças, a vender peças, a entregar, etc. Mas só um bocadinho, para quem nos está a ouvir, o José Luís Gonçalves é o fundador do grupo Zimbro e o autor da música popular portuguesa, bastante conhecida em Portugal como o Apito ao Comboio. Essa letra dessa música surgiu nessa altura? Não, a letra vem de que em Velosim vê-se a linha do norte e quando o vento está favorável ouve-se apitar o comboio. E as pessoas preparam-se para passar de 1 hora ou coisa anos está a ser distribuído lá ao pé da igreja. Portanto, o comboio existia um fascínio em mim e não só em mim. Todos os miúdos queriam ir a ver o comboio. E eu nunca consegui que ninguém me levasse a ver o comboio. Via o fumo, via passar depois uma coisa escura atrás. Pronto, só depois de quando estive em Góis nas Minas e que fui a Coimbra, só em Coimbra é que eu de facto entrei no comboio, vi o que era. E espera aí, e quando vim para Lisboa, depois, isto foi antes, e depois finalmente venho para Lisboa e venho de comboio. Mas eram aqueles comboios a carvão. E eu, como sou curioso, meti a cabeça de fora para ver onde é que passávamos e tal. Quando cheguei a Lisboa não me conheciam, estava preto, era toda preta. Então foi isso, eu vejo ao espelho, o fumo do comboio, mas lá está, era o prazer que eu tinha do comboio, porque eu não fui só ao Apito ao Comboio, tenho imensas canções ao comboio, porque me atrai, nem podia atrair um pouco quase todos, a mim mais, porque era um viciado naquilo, depois das linhas de caminho de ferro que se aprendia na escola. Outro dia já sabia todas, e os apiadeiros e tal. Outro dia na televisão censuraram que Rio de Moro, Rio Torto, que o comboio não passa, Rio Torto não tem comboio e tal. É um ignorante do tipo que está a falar, porque Rio Torto, e um dia, ainda agora fomos com a última vez que fui lá com a minha mulher e com a Sara, disse a animação, pai, não, Rio Torto é aqui. Pois é, Rio Torto é a estação de Gouveia. Aqui é Rio Torto, ali é para a Serra acima é Gouveia. E o comboio, que vai para a Colher, parava ali. Mas o senhor da televisão, não, que eu inventei o Rio Torto só para rimar com Porto. Muito bem. Então, e depois foi para Lisboa com 14 anos. E de onde é que surgiu a ideia de se formar em Direito? Vamos lá ver. Eu fui para lá com essa idade e o que é que eu queria? Queria estudar à noite. Mas só se podia fazer o primeiro ciclo com 18 anos. Antes de 18 anos não podia. Então, e agora como é que é? Vou para a escola comercial, que vai de Monte Muniz até lá acima toda aquela escadaria. No fim de um dia de trabalho, ao correr, mais aquela escadaria até à meia-noite. Portanto, para a escola comercial e para as escolas industriais, podia-se ir com 14 anos e já não sei se fazia admissão, não, acho que sim. Portanto, aí frequento o primeiro ano da escola comercial. Mas depois eu quero ir para Económicas. Na altura estava já a ir para Económicas. Tinha que fazer o curso comercial todo, e depois tinha que fazer o Instituto Comercial. Só depois é que dava entrada numa faculdade para fazer Economia. Assim, nunca mais é sábado. Fiz, entretanto, 18 anos, fui para ali saí, fui para a escola Luís de Camões, do padre, muito amigo também do Luís Filipe depois. Vou para aí para fazer o primeiro ciclo. O dinheiro está... aí eu faço o primeiro ciclo. Dispenso com 16, 18 anos, não sei o quê, no Liceu Pedro Nunes. Na escola não podiam ver a minha idade. Mas sempre a trabalhar de dia e depois... Trabalhar de dia, estar à noite. E o Pedro Nunes e o Camões eram os liceus que tinham medo de toda a gente. Eu, o Pedro Nunes, depois fiz lá o 7º ano, fiz lá o 5º, fiz lá o 7º. Excelentes professores, excelente ambiente.
tudo bom. Tive uma coisa curiosa que me ajudou muito. É que eu faço o primeiro ciclo, portanto, estudo na Camões e faço o exame no Liceu Pedro Nunes. Depois volto para fazer o segundo ciclo, terceiro, quarto e quinto. Há um episódio que apanhei uma tuberculose. E tinha dado a matéria do terceiro e do quarto, íamos entrar na matéria do quinto. Apanho uma tuberculose, pronto, escola suspensa, e saí da escola e entretanto casei também, durante o estudo. Aquilo foi um bocado duro, mas os camaradas, a amizade é a melhor coisa cá no mundo. Dá mais um amigo com um parente, que é uma pessoa da família. A pessoa da família pode ser amigo ou não, devia ser amigo, mas muitas vezes não é. Um amigo é para toda a vida. Terça, quinta-feira, foi desta escola ainda, da escola do Gabeirão. E eu vou depois, faço assim, vou comentar, dei a matéria do terceiro e do quarto, e os colegas vinham-me visitar e diziam, pá, vai fazer exame, aproveita até exame. Então não tem matéria do quinto. Como é que faço? Isto é o segundo ciclo, há muita matéria do terceiro, há muita matéria do quarto, e depois há matéria do quinto. Ora, isto para 20. Portanto, tu 10 tiras sempre a brincar. Portanto, vai e tal. Doente, mas andava. E então vou para o Pedro Nunes e vou fazer o exame e passei com 13. Boa. Foi uma alegria. Então, este é um tiro, quer dizer, uma pessoa que dá o quinto ano e passa ao segundo ciclo todo. A minha irmã Fernanda deu-me lá umas lições de história ainda. Ela teve um palpite bom, disse, a colonização do Brasil já não sai uma parada, sou capaz de sair este ano. Aprende bem a colonização do Brasil. Foi brilhante. Não é? Foi brilhante. Quando no exame de francês, eu era e sou na línguas estrangeiras, o professor, vai fazer, você sabe muito bem a colonização do Brasil e tal. E depois queria aquilo em francês. Pontapé para aqui, pontapé para lá. Lá me deram 13 naquilo. No desenho, monódoa, não tenho habilidade nenhuma. A fazer era uma jarra, os meus colegas todos eram miúdos, não é? Fizeram a jarra num instantinho e tal, era dos desenhos mais fáceis, não é? Mas eu saía a boca assado, terminei o exame, com a malta toda à minha volta, e a professora, e eu apagava, eles não me faziam o desenho, mas está mal, vê lá isso. Bem, apagava, fazia e tal. Tirei um 13,2 a desenho. Porque depois havia o desenho geométrico. E o desenho geométrico, aí já é com tinta da China, é com réguas, não é uma questão de habilidade. E eu fiz, e chegou a um ponto, olho para o desenho e eu nunca fiz um desenho tão bem feito. Então isso agora me cai um borrão de tinta. Tinta da China. Estrago isto tudo. Não, já não faço mais nada. Fica como está. Eu não acabei, propositadamente, não acabei de ano. É preciso ter uma certa habilidade na vida para ultrapassarmos algumas situações. Mas agora onde é que eu ia? Portanto, acabei o sétimo ano para Económicas. Eu sou uma noda a todas as línguas. A língua inglesa, então, a economia é tudo em inglês. Os mestres, os livros, é tudo em inglês. Não. Tinha que dar latim e alemão. Então alemão ainda é pior. Não posso ir para a economia. Não. Com estes anos todos, sai o Veiga Simão e tem uma medida fantástica. Nem parecia ministro de Salazar. Abre a admissão às faculdades a qualquer pessoa que tenha a quarta classe. Tem que fazer admissão com as cadeiras respectivas. E esta cadeira, História, Filosofia, e na escrita eram várias coisas, mas depois na oral era só História ou Filosofia, era uma delas. E aí tenho um episódio, este é giro. O professor era um ministro dos nossos estrangeiros.
o adjunto dele era o nosso Presidente da República atual ainda, e mais a Spinoza, que era a filosofia. E os alunos sentados, história ou filosofia? História. Aí outro, história ou filosofia? História. E Marcelo Rebelo de Sousa, que tem menos de 7 anos que eu, ali a olhar, mais a Spinoza, às tantas, vai, a minha sorte. Se eu vou a seguir ao outro número, tinha chumbado. Foi outro antes de mim, dei-lhe o professor, tem você, história ou filosofia? E o rapazito, história. O gajo levanta um pé de vento, mas você está convencido que a história é mais fácil que a filosofia? Pois eu vou-vos demonstrar que não é, está tudo a escolher a história. O gajo já estava também cansado, com certeza. Tudo a escolher a história. Lá fez a Convenção de Viena, assim uma coisa, acho que foi uma reunião que houve em Viena. Onde é que foi? O que é que se discutiu? Quem é que tomou parte? E eu? Zero. Pronto, entrou-lhe uma coisa que eu não sabia. Assim, está a ver? Está chumbado. Está a ver que a história não é mais fácil que a filosofia. A seguir sou eu. Que o homem é ferver e eu ia escolher filosofia, porque tinha dispensado com 18 a filosofia no 7º ano. Portanto, a filosofia estava à vontade. Mas achei que devia ser solidário com o meu colega. Assim, vou estragar tudo, mas vou escolher história. Isto é coisas que eu tenho que muita gente me chama estúpido, outros podem aplaudir se quiserem. Então é você, história ou filosofia? Eu respondo, história sobre história. Uma vez escrevi sobre isto e disse, o professor levantou-se, desatou a fugir, ainda não conseguiram apanhar. Desapareceu. Ficou Marcelo Rebelo de Sousa e outro e tal. E diz, então, o professor André Gonçalves Pereira, chamava-se ele, não sei se ainda vive, não deve ser. O Marcelo diz-me, olha, escolha história ou filosofia, mas esteja à vontade para escolher o que quiser, porque nós examinamos, quer uma, quer outra, e vocês, eu vi porque é que escolheu história, solidariedade com o seu colega. Portanto, se quiser mudar para a filosofia, não, tanto me faz, as duas no 7º ano, tanto uma como a outra, mas já escolhi história, está escolhido, é história. Marcelo Rebelo de Sousa é um péssimo Presidente da República, mas é um excelente professor. É muito fantástico. Faço filosofia, faço história, pronto, fui admitido, nos milhares admitiram 84, coisa assim no género, que aquilo era complicado, porque não eram alunos, eram alunos de algumas cadeiras, mas mesmo assim acho que entraram 84 para a Economia e para Direito. Bem, faço o exame e o professor Rebelo de Sousa diz-me uma coisa. Você não foi tropa? Fui. Tenho 30 anos, fui tropa aos 20 anos, com licença durante 3 anos. Então, quero só lembrar-lhe uma coisa. Você pode ainda matricular-se amanhã, se quiser, a fazer a cadeira de História do 1º ano. A cadeira de Economia, desculpe. Cadeira de Economia. No 1º ano. Porque você tem bagagem para isso. Está bem, professor, pronto. Ótimo, vou-me inscrever. Inscrevi-me. Cai 25 de Abril. E eu, com a escrita feita, faltava uma oral. A escrita fila no dia que entrei para a faculdade. Houve 3 notas positivas. A minha, a do Dr. Barroso e a da namorada do Dr. Barroso. Tudo o resto, tudo negativas. A Economia. A 25 de Abril, faltava uma oral. Portanto, chapéu. Mas o Rebelo de Sousa trabalha aonde? Jornal, foi na altura que eu vou para o Expresso. Eu vou ao Expresso falar com ele. A faculdade fechou. Eu estou assim, acaba o prazo para utilizar a lei, o abrigo da lei militar, e estou tramado. E disse, não, espera aí, vamos lá uma coisa, podes ir à faculdade no terça-feira, não sei o quê? Posso. Então, está lá às 14 horas, e fez-me um exame com a faculdade fechada, fez-me um exame de Economia. E deu-me um 14. Pronto,
o 14 é bom e isso marca um bocado o aluno para o resto das cadeiras no futuro. Nunca mais dá um 10 ou um 11 ou um 12. Ou tira para o 14 ou chumba a cadeira. Mas, pronto, tenho aí o diploma. Pronto, o diploma com a qualificação de bom. Isto das muitas profissões, cheguei a esta, vendedor de peças. Este foi vendedor de peças de alto alvivar, desde que vim para Lisboa até me casar. Até aos 20 anos fui caixeiro. Andava de motorizada, fui para o hospital uma série de vezes, cheio de cicatrizes, dentes partidos. Terrível, porque eu sei chover, ou seja, trabalho é para fazer. E pronto, mas paguei caro. E agora... Pronto. E entretanto, a paixão da música, sempre paralela à sua vida. Sim, isso foi porque eu em Góis fui na Sandinha, havia um rapaz que tocava bandolim. E disseram-me e eu fui lá ver, porque queria experimentar o bandolim e tal. Eu fui lá, gostei do bandolim e o Quintas, eu assim se chamava eu, disse-me: pá, se queres eu vendo. Você vende, mas é preciso pagá-lo. Pá, não te preocupes, o teu pai paga-me. Até quanto é que custa? 55 escudos. 55 escudos. Uma mulher ganhava 10 escudos por dia. E um homem, nas minas, ganhava 16. Pronto. Portanto, 55 escudos não era assim tão pouco. Mas como eu já tinha metido uns contos de reis no bolso aos meus pais, por causa do minério que tirámos, eu e a minha irmã, pronto, meu pai, então, quem é que te deu ordem? Ele disse-me que você lhe pagava. Quintas. Está bem, pronto, depois eu faço contas com ele. E foi assim que eu fiquei com o Rialejo. Com o Rialejo, no Rialejo foi quando estava no sapateiro. Aqui eu fiquei com o bandolim. A bandolim que depois, quando vim para Lisboa, trouxe comigo. E depois em Lisboa foi a paixão pelo banjo. Pelo? Banjo. Pois, você conhece a história do banjo. Aliás, já contei na televisão. É uma história que eu gosto de contar. Só que as histórias são tantas que, se não me lembro, era capaz de passar. Eu trabalhava na Rodrigo Sampaio e morava no Intendente. Ia a pé e vinha, não é? E passava na rua de Santa Marta, numa casa de instrumentos, lá estava da Dona Maria. E eu ia ver os instrumentos. Mas era todos os dias. Era a religião. Saía do trabalho, isto antes do primeiro ano em que não fui para a escola comercial, só fui mais tarde, depois em outubro, mas ali ia ver, até que a Dona Maria, um dia chama-me: menina, anda cá. Já te vi aí tantas vezes a espreitar não é que eu gosto muito de instrumentos musicais, e aqui há muitos, então, está bem, então diz-me uma coisa, queres comprar um instrumento? Não, se eu tivesse dinheiro já tinha comprado, não tenho. Ganho 500 escudos para 450 de pensão, onde é que eu posso comprar um bandolim? Não disse, comprar um instrumento. E diz-me ela: então, mas olha, se tivesses dinheiro, o que é que tu compravas? Eu comprava aquele banjo, que é um Grácio. O Grácio foi o principal construtor de bandolins e de banjos. E tenho esse Grácio ainda hoje. E depois, se pudesse, comprava aquele banjo. E a senhora foi lá dentro, tirou o banjo da coisa, pôs assim em cima da mesa, vai lá dentro, vai buscar um estojo, mete o banjo dentro do estojo e diz: toma, leva. Mas olha que eu não tenho dinheiro. Não, quando tiveres, vem cá pagar. Então, mas eu fico com 50 escudos para comer, e para comer era na pensão. Quando tiveres, vens cá pagar. Se nunca tiveres, não te preocupes. Não, passado dois meses, mais ou menos, veio o Natal, recebi o subsídio de Natal, fui aumentado, peguei nas notinhas e fui à Dona Maria: está aqui o dinheiro. E ela ficou toda contente. Ficou, disse ao menino: escusava de estar, e veio lá, se não queres pagar tudo de uma vez. Não, obrigadíssimo. Pronto. É um gesto que diz uma coisa que eu já tenho dito: as pessoas da música são outras pessoas. Na generalidade, são outras pessoas, mais sensíveis. E eu acho que tinha um pouco isso. Depois andei a tocar com um grupo ali do Intendente, de Campo Santana. Eles cantavam, mas quase todos cantavam fado.
Era do tempo que eram mesmo lisboetas. Havia os bairros de Lisboa, para as festas de Santos. Havia todo o bairro tinha baile. O Ateneu Comercial de Lisboa, baile. Era baile de todo lado. Muito bom. Hoje já não é assim. Pronto, e havia a posição da Senhora da Saúde, que era uma maravilha, e os polícias davam pancada na gente. Muito bem, então se houvesse que definir uma questão fundamental pela qual se tenha batido ao longo da vida, qual seria? Quer dizer, há tanta coisa. O que eu prezo mais é a amizade. E às vezes, este que vem cá agora, o Amorim, é desde a escola comercial, que vem cá almoçar comigo e somos mais do que irmãos, pronto, vou ao funeral da mãe dele, vai ao do meu pai, pronto. É o mais amigo de todos. E o que é isso de ser amigo? Ser amigo é a pessoa pôr o interesse do outro à frente do nosso. Quando acha uma castanha, partir ao meio. Isso é que é ser amigo. Porque ser amigo por interesse, como aparece muitas vezes, detesto isso. Então não digo inimigo, mas é preferível. Não cortou. Mas na escola comercial tínhamos todos, era tudo gente que estudava à noite, que trabalhava de dia. Era tudo gente de poucas posses, não tinha ido para o liceu. Portanto, tínhamos todos mais ou menos o mesmo quadro de vivência. E o Amorim queria ir para Económicas, era bom em inglês, acabou por dirigir a Lucas durante o resto da vida, que era de inglês e só falava inglês. Mas depois há aqui uma coisa, aos 20 anos. 20 anos, um ano na OTA, a tirar o curso. Eu tirei Stocklist e Direito e Stocklist e não lembro o outro nome. Como é que era? Estava no tempo de guerra. Complicado. E eu há uma coisa que garanto. À guerra eu não ia, à guerra eu não vou. Pronto, agora está bem. Porque é o cúmulo da estupidez uma pessoa ir matar. Já não digo matar, sofrer, morrer, mas ir matar, porque um tipo qualquer com 2 coisas amarelas no caso disse, vais. Mas que é? Então o que agora foi o António Costa, que diz, não, vamos enfrentar a União Soviética, já quando a União Soviética, a Rússia, vamos enfrentar a Rússia. O António Costa, veio o Presidente da República nosso, não, a Europa tem que se opor, tem que lutar, não pode deixar. Mas o António Costa não vai para a guerra. Os filhos dele também não. O irmão dele também não. O Presidente da República é a mesma coisa. É que os gajos que mandam para a guerra não vão. Por isso é que há guerras. Porque se fossem não iam. Se tivessem que ir, está quieto. Eu costumo dizer uma coisa, porque é uma ideia que me veio de uma realidade que eu conheci, que é, nessa malta, nem o motorista vai, nem o namorado da criada que lá tem em casa. Porque ela vai para a cama com o patrão para safar depois de ir à tropa. Quer dizer, isto é pôr isto em termos de realidades da vida. Guerra! Que estupidez! Agora o cretino dos Estados Unidos, que é Prémio Nobel da Paz, quer dizer, Prémio Nobel da Paz, agora está a fazer uma guerra à Venezuela. Portanto, entre outras. Não é que ele queria ser, mas não é. O quê? Prémio Nobel da Paz. Pois, não é? Mas queria ser perante isto. E... Ora agora, pronto. Fica por aqui. Fica por aqui. Mas esta está um bocado no fundo. Não é que ele disse que tem que acabar com 25 mil mortos por mês. Não é? Lá. Então o que é que eles fazem em Gaza? O que é que eles fazem agora na Venezuela? O que é que ele faz? Em todo lado onde andou. As guerras todas que os Estados Unidos mataram por aí fora. O Durão Barroso mandou tropas, polícias nossos para a guerra do Iraque. E queria mandar os militares. O Presidente da República de então é que não deixou. E dos militares mandam o Presidente da República. Nos polícias mandou o Primeiro-Ministro.
Muito bem. Em termos de satisfação com o seu percurso de vida, está satisfeito com ele? Isto em comparação com aquilo que os jovens hoje às vezes pensam e acham que é muito difícil viver e é difícil estar nas coisas, nos projetos, nas metas. Para mim era difícil ter dinheiro para investir. Portanto, na escola Camões, acho que ainda não contei isto, que eu desisti por falta de dinheiro. E vou lá ao Sr. Pereira, que era o funcionário, e digo: Sr. Pereira, então, mas você vai embora, porque eu tinha feito uma nota muito boa no primeiro ciclo, que interessa às escolas para o currículo, e não, você não é por falta de dinheiro, não existe. Eu vou falar com o doutor, com o professor, mas como é que eu chamo a professora, o doutor? Vou falar com ele e você vai continuar a frequentar as aulas logo que ele autoriza. Assim foi. Foi falar com o diretor e o diretor não tem dinheiro, não paga. Quando tiver dinheiro, vão cá pagar. Pronto, e andei para a frente. Porque depois que isto está a contabilidade, isto foi muito importante, porque eu saí de Autolimar por causa disto. Saí de casa onde estava há 10 anos por causa desta história. Não me despediram, despedi-me. E que curso é que eu estava a tirar? Contabilidade. Contabilidade porquê? Porque o diretor-geral das Finanças era professor no sindicato dos caixeiros, do sindicato dos escritórios. Eu pertenci ao sindicato dos caixeiros. Os caixeiros não tinham curso, fui lá para me inscrever no curso. O seu sindicato não dá. O diretor, eu dava-me bem com ele, venha lá. Fui para lá, fiz o primeiro ano, fiz o ano todo, que era um curso de um ano, e deram-me 19. Estava com isso, digo: você quer ir para onde? Olha, para um banco. Pronto, que era do mal ou menos. Um banco. Está bem, então para a semana vai para o Banco Espírito Santo fazer uma entrevista e vai entrar. E assim fui. Portanto, isto foi mais um curso, não é? Tirei o curso de rádio eletrónico, não sei se já disse, acho que não disse. Tirei, gostei muito, aprendi muito. Safou-me de ir à guerra, porque aprendi maneira prática de resolver os problemas, as fórmulas, sem ser para a linha académica. Isto, na tropa, foi uma maravilha, porque faço um ponto, depois, quando entender cortar, corte. Faço um ponto e o professor dá-me 4. Num coisa de dá-me um 4. Era um engenheiro especial. Então, sou alferes, ele era alferes. Um 4? Eu tenho um 20. Você tem um 20 o quê? Você tem um 20? Tu tens um 20, não tratar um senhor, tu tens um 20 porque copiaste para alguém. Ok, então faço-lhe aqui isso. Mas olha, vamos fazer uma coisa, professor. Senhor Alferes, se manda-me ao quadro, dita-me os problemas que quiser e eu resolvo-lhe por estas formas que eu fiz. Mas depois dá-me a nota que eu tiver. Não é o 4 que tenho aqui. Está bem, vai lá. Isso deu por acaso. Vamos ao outro. Gandalf era bom que eu me saíste. E tal. Dá-me um 19,6. Começo a gravar. Então, por onde é que começamos? Bem, você tem uma vida riquíssima e poderíamos explorar as mais diversas dimensões da sua vida. Exerceu funções políticas, também. Criou cães, foi dinamizador foi dinamizador aqui dos Redondos. Pus a água, pus a luz, arranjei os terrenos todos que foram necessários, que Xavier de Lima oferecia, quer dizer, fazia parte do negócio dele, não é? Uma vida cheia. Criei o rancho folclórico juntamente com os meus filhos, o rancho folclórico de Redondos, criámos equipa, fizemos concursos de cães, e aos domingos íamos todos jogar ali para o campo, para cima de Coina. Tínhamos uma equipa, o Filipe tinha a equipa de handball feminino.
Pronto, e depois fazíamos discussões e coisas do género. Tudo isso, liderei tudo isso com o apoio de um grande presidente da Câmara, que era o presidente Eufrásio. Eufrásio Filipe, não é? Eufrásio Filipe. O Eufrásio Filipe por um lado, o Xavier de Lima por outro, que não se davam, que não tinham relações, mas ele dava muito bem com um, dava muito bem com o outro, e conseguíamos sempre realizar o que pretendíamos. E depois também fui a Setúbal, andei a negociar em Setúbal uma piscina aqui para Ordontes. Não consegui a piscina, mas consegui um tanque de aprendizagem. E 20 mil euros na altura, era o subsídio que eles davam, mas eu, entretanto, saí da associação e tudo isso foi desaparecendo. Hoje o que resta é um plano de urbanização em que as pessoas têm que pagar tudo. Bem, e mais alguma coisa. Remete-nos muito para a sua experiência política. Portanto, eu sei que foi chefe de gabinete de um dos governos do Dr. Mário Soares. Sim. Era uma coligação com o PSD. Muito bem, o tal Bloco Central. Pois, eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Marinha Mercante, e depois 2, 3 meses, e depois passei para chefe de gabinete do Ministro do Mar, que era o mesmo, foi o secretário de Estado que passou ao Ministro. E ele resolveu levar-me com ele. E o que é que reteve dessa experiência? Isto nesta perspectiva. Hoje em dia as pessoas pensam que os políticos é tudo a mesma coisa. Tanto faz estar de uma cor política como estar da outra, a diferença é quase nenhuma. O que é que tem a dizer acerca disso? Dessa perspectiva que tem? Não é assim, porque nesse tempo que eu lá estive, havia diálogo. Pedia uma reunião, eu no máximo de 15 dias marcava a reunião. Nunca me pediram uma reunião que eu não concedesse. Depois tinha atenção que a reivindicação que traziam, a questão que punham, procurava resolvê-la, normalmente não tinham razão, ou não havia possibilidades de resolver essa situação, e era uma reunião só e resolvia. Pronto, pedido de subsídios. Um senhor do Algarve, dono da pesca do atum, veio-me lá com um senhor, por sinal, diz-me ele, até era advogado como eu, mas era o gestor daquela história toda, porque o senhor já estava com uma certa idade. E caiu um avião que eles tinham de pesca ou coisa do género, e precisavam de um subsídio. Isto é um caso, tive muitos deste género, que é, o projeto que trazem não tem viabilidade. Se não tem viabilidade, não vale a pena estar lá a enterrar dinheiro. Ali não tinha viabilidade, porque acho que era Marcos, o tipo lá da Indonésia, que tomou conta daquilo e cortou a importação. Pôs bens essenciais, importam-se. Bens não essenciais, não se importam. Ora, o atum, eles consideram um bem não essencial. Daí deixaram de comprar. E o senhor diz-me lá daquilo, é que nós exportávamos 90% para lá. E eu digo assim, olha, o senhor é que é o gestor da sua empresa? Não, o gestor da empresa é este senhor aqui. E eu disse, então, olha, é um fraco gestor. Porque pôr uma empresa dependente em 90% de um cliente só pode dar isto. E ele disse, não, olha, ele é seu colega, até é advogado e tudo. E disse, olha, se calhar é por isso. Por ser advogado. Mas, de facto, não tem viabilidade. Portanto, não vou propor nenhum subsídio. Daqui está o assunto arrumado. E era assim quando se dizia não. E quando se dizia sim, era assim, fazia-se. Isto trazia inimizades, trazia depressões, trazia houve situações que me queriam afastar dali. O ministro nunca deixou e lá mantive até cair o governo. Estive lá 3 anos
depois caiu o governo da coligação de Mário Soares e a seguir viemos todos embora. Obviamente foi depois outra gente para lá. Mas o que eu notei é que eu tinha uma mentalidade dos negócios particulares, da economia particular, não era negócios do Estado. E é completamente diferente, porque os particulares têm que fazer bem, têm que ganhar dinheiro, têm que andar à frente. Há particulares que querem viver à conta do Estado, quer dizer, querem encostados ao Estado, vão fazer determinados projetos e tal. Eu só contar entre os muitos, não é, das centenas, apareceram lá senhores a fazer queixa, porque 3 navios que foram abatidos, e na Lisnave, na altura, até foi abatido o navio, acho que era Infante Dom Henrique, não é? Acho que era. Mas isto é outra questão, isto é com os sindicatos. Aqui é com um senhor que vem lá, muito esperto, e diz-me: olha, preciso disto para pescar em Moçambique. Preciso de 3 navios, tal, e portanto preciso desta importância. Eu disse: olha, desculpe lá, mas qual é o capital que o senhor envolve no negócio? Não, é o subsídio de Estado. É subsídio de Estado para comprar 3 barcos, ou navios, ou como queiram, neste caso são barcos, para fazer um investimento. Quer dizer, o senhor não envolve nada no negócio. Se aquilo correr bem, talvez sobrar alguma coisa para o Estado. Se correr mal, o senhor fica com o que tem e mais as coisas que recebeu, porque isto, desculpe lá... Procurava um investimento a fundo perdido. Tudo. Investimento é que não investe coisas nenhuma. Disse: olha, aqui terminou a reunião porque vai bater outra porta, que aqui não vamos nessa. E eu fui franco, eu disse: olha, senhor, ninguém me disse isso, nem ninguém é franco como o senhor. E o que está a dizer é verdade. Mas, atenção, que o negócio está prometido a alto nível para os senhores assim, que são do meio político. Eles também não envolvem nada. Portanto, agora aqui é ver qual é a melhor aplicação do subsídio. Olha, não há subsídio nenhum e esses senhores estejam descansados, porque eles não levam. Eu ponho isto em leilão e quem pagar mais pelos barcos é que fica com eles. Pronto, mas ele disse: olha, o senhor é franco, diz as coisas, tem razão, mas não seja descansado, nem é para si, nem é para eles. Depois encarregava um assessor e tal de tratar de arranjar uma saída que encostada recebesse alguma coisa, ou recebesse o valor justo. E são 2 situações que caracterizam uma ação que eu desenvolvia que era única. Ninguém atuava assim. Mas eu tinha a minha experiência da vida comercial, cá de fora. E eu entrava em choque com tudo. Dava-me bem com as pessoas, mas entrava em choque com tudo. Uma pessoa, diz-me assim, o assessor da imprensa: olha, eu aqui não sei quantos, amanhã e depois não vem. De maneira que temos que marcar isto. Mas não vem porquê? Não vem porque na função pública as pessoas têm direito a 2 dias, sem perda de vencimento, e tirar 2 dias quando eles entenderem. Olha, não sabia disso, mas não concordo. Não concordo, mas é a lei, e o rapaz, não vou dizer o nome, tem razão. Está bem. Então ele que venha cá falar comigo ao gabinete. Sei lá, assim, é porque... Então você não combina. Porquê é que não falou comigo, não se marcaram os dias, para sair numa altura que fosse numa altura que não fizesse falta? Não, porque a lei diz isto, eu conhecia a lei. Então, pronto, eu não posso proibir, mas há uma coisa que eu posso, é mandá-lo embora. Portanto, o senhor vai embora e vem outro, porque isto tem que andar para a frente, e o serviço que daqui entra num dia, ou outro dia é feito, e no terceiro dia é devolvido devidamente, com acordo com o outro, acordo com o relatório como deve ser. O serviço era para fazer. Era para fazer, e é para fazer o mais rapidamente possível, porque andar ali a engonhar. Não.
Bem, o senhor disse, pois eu ia embora, mas é que eu aqui ganho mais 37% do que lá na direção-geral onde eu estou. Como é que é? Quer ficar ou quer seguir? Ah, não, então fico. Pronto. E depois, isto era sempre assim. Porque eu tinha uma mentalidade e hábito de vida, não é? Que as coisas são para se fazer, são para se fazer da forma mais económica e mais eficaz. Mas eram muitas. Contínuos. Eu tinha um contínuo. Tinha um motorista. Não preciso de motorista. Estou todo dia aqui a trabalhar. Saio de manhã, venho à tarde. Eu recusei o carro. Queria um passe social. E o senhor da secretaria, que era formado em Direito, disse, não, doutor, não pode. O senhor não lhe posso dar um passe social. Não pode dar um passe porquê? Nem pensas. A chefe de gabinete tem direito a uma viatura. Portanto, há estas assim, escolha uma viatura. Pronto, lá escolhi a viatura, entrava para ali às 7h30 da manhã, saía à noite, só que parecia uma vez, fui à minha terra uma festa da noite. O Estado gasta demasiado nesse tipo de coisas, nesse tipo de mordomias? Não, gasta-se porque não há o sentido da poupança. Há um número que vai para o plano, para o orçamento, normalmente não chega, depois arranjam outra maneira, mas há despesas que as pessoas vão passear. Queriam que eu fosse a Marrocos para assinar não sei o quê. Não. Trato o assunto cá, assino cá e não vou a Marrocos. Depois era a União Soviética. Na altura ainda era a União Soviética. E depois para aquilo que é preciso dinheiro não há? Não há. Ir à União Soviética, olha, eu adorava ir à União Soviética, mas ir à União Soviética pendurado, a dar despesa ao Estado. O que eu lá vou fazer, posso fazer cá. E mando para lá e assunto arrumado. E recusei-me a ir. Era tudo assim. Portanto, então, toda esta mentalidade gasta-se. Houve um ano que o orçamento não foi aprovado, e então ficou o mesmo orçamento anterior. Não lembro agora o nome, já morreu, o Ministro das Finanças. Estabeleceu que viagens ao estrangeiro era 10% ao que era do ano anterior. A mim não fazia diferença. Mas, bem, os diretores gerais queriam todos ir. Era em Londres e diziam-me os trabalhadores. Ele quer ir lá, que é para ir aos saldos lá do, não sei o que agora já está cá também, esse estabelecimento, porque ele vai lá todos os anos e nunca diz uma palavra, nunca faz nada. E eu, pronto, corto a autorização e vou ao ministro para dar-lhe conta disto. E eu disse, não, José Luís, deixe-o ir. Deixe-o ir, mas não faz nada. Não, deixe-o ir. E, quando vier, pede-lhe um relatório, e avise-o que tenho que fazer um relatório dos colóquios onde vai, etc., para nos entregar. Eu disse, olha, vou dizer o nome, não vale a pena, você vai-me nesta condição. Tem que ir, porque a informação que eu tinha é que ele não punha lá os pés nas reuniões, ia passear para a Inglaterra. Isto não é só, fala-se de umas, era com certeza mais, várias. E então digo-lhe, olha, você tem que fazer um relatório. Está bem. Bem, relatório. Não fez relatório nenhum. Não fez relatório nenhum. Eu digo ao ministro, o ministro resolve correr com ele, de diretor-geral, e ele tinha as costas quentes com o senhor que ainda é vivo e é muito bom em coisas árabes e tal, que era ministro de Estado, ou coisa do género. Como era do mesmo partido e tal, fiou-se nisso. E o Almeida Serra disse, não, desculpa lá, este senhor fez isto e isto e isto, e ele tem a escola náutica, a escola naval, ou que era aquela que dependia de nós, e não faz nada. E como não faz nada, eu não o quero cá. Pronto, e o outro, que até é um tipo, de vez em quando aparece ainda na televisão, e era bom, pronto, concordou. Mas estávamos sempre em guerra. Foi criado um tenente-coronel, foi nomeado o gestor da disciplina dentro do Estado, da poupança, ataques à corrupção e tal. Era um tenente-coronel. Foi nomeado o Almeida Serra, que era o ministro, quase todas as semanas mandava relatórios para ele. Pronto. Isso não deu nada, porque o governo tanto caiu e perderam-se as coisas. Eu aí tinha uma discussão, estava à vontade como ministro, e tinha uma discussão com ele,
que era, nós temos, a opinião dele, é ladrão, vai já para a rua. E eu dizia, vamos nos empenhar primeiro naqueles sítios que dão prejuízo, porque esse até dá lucro. Apesar de tudo, apesar de se orientarem e comprarem cavalos à conta, não, e eu disse, não, primeiro, e aí o ministro é que mandava, não é? Não fomos andar de cima de uma série de tipos também, de coisas que estavam erradas, não é? E as pessoas se habituavam. E ele agarrou relatórios para o Tenente-Coronel. O que é que aconteceu? Caiu o governo, o Tenente-Coronel deixou-se estar a desempenhar essa função e não aconteceu nada. Pronto, continuaram na mesma. Não sei se posso contar mais uma ou outra para ver como é aquilo. Como é que era, porque é para responder à sua pergunta, como é que as coisas funcionam ou não funcionam e portanto, a corrupção ficou por aqui. Mais tarde, o ministro Melancia, mais não sei quantos, queriam que o Almeida Serra corresse comigo, chefe de gabinete. E puseste lá um senhor que por acaso estava na Marinha, estava na Secretaria de Estado das Pescas. E isto era o Melancia, que era ministro do Equipamento Social, e o Almeida Serra andava a atrapalhar. Falar comigo e assim, já não sabia o que havia de fazer. Mas foi uma maravilha. Aparece o embaixador de Marrocos a fazer queixa do senhor chefe de gabinete das pescas, porque era um vígaro e comprava licenças de pesca em Marrocos e dizia que, e aqui foi o pior, e dizia que este encarregado de negócios não sei se era de Marrocos, acho que era, aqui, é que queria 1.000 era já euro, ainda não era o euro, mas pronto, queria uma quantia para dar a licença. 1000 contos. Para dar a licença, queria. O homem, quando soube disto, veio atirou-se ao ar, veio falar com o Soares, veio falar com a Almeida Serra, veio falar com o Equipamento Social, que era o que me queria empurrar também. Então eu ia correr com o Sr. Luís e pôr aqui este vigarista. Abriram um inquérito ao outro senhor e nunca mais falaram em me mandar embora. Isso é que é um verdadeiro inquérito preventivo. É assim, mas há assim muitas. Eu interferia nas empresas. Eu, como era gestor, cá fora fui gestor, as empresas públicas eram pessimamente geridas. Um senhor que era vigarista, que era deu uma golpada de 20.000 contos. O sindicato defende-o, vem com o relatório a defender o senhor. Mas espera aí, então está aprovado? Não. O sindicato não tem que se meter nisso. Ele é sócio do sindicato. Portanto, o papel do sindicato é defendê-lo. Eu disse, bem, estou perdido no meio disto porque eu não penso assim e não é assim. E a senhora vai para a rua. Pronto. Outra rapidamente. Veio lá uma reunião e tal, veio lá uma série de malta. Vinham fazer queixa porque nas empresas novas, que nós liquidámos a CTM e a CNN, e criaram-se a Portocel e mais outra. E na Portocel, criar quadros, era uma empresa nova, criar quadros novos. E então veio-me lá dizer que fazer queixa, porque na empresa meteram só pessoas comunistas. 76 trabalhadores comunistas. Haveria mais, mas aqueles 76 eram comunistas. Eu disse, aqui não se pode escolher, eu não admito escolhas por partidos. Interessa ao trabalhador, é capaz, é bom ou não é bom. Mas logo os 76, nenhum se aproveita. Vamos lá ver. Mas está bem, marquei uma reunião para daí a 3 dias. O outro dia falo com a pessoa que me assessorava, que me fez o mapa, e eu disse, não senhor, o Partido Comunista há 2 ou 3, que até posso dizer, que andou no mar 18 anos e conhecia aquela pessoal toda. Não, o resto, a maioria esmagadora são do PS.
chamei lá o senhor, que conversa é esta? Vêm para aqui acusar e tal. Quando ao final não são comunistas. Não são do PS, mas de esquerda, do PS... Ala esquerda. Que estava em incisão com o Mário Soares, são... Desculpa, lá acabou. Vocês, enquanto eu estiver aqui, não há reuniões com vocês. Acabou. Não há porque nós pensamos de maneira diferente, portanto não adianta. Embora. É tudo assim. E a última que conto, em relação já não aos trabalhadores, mas à empresa, a CTM, era um engenheiro que dirigia aquilo, e era uma empresa falida, pronto, que depois se liquidou, e a CNN, arranjou-se um subsídio, eles pediram, justificaram, tal, foi o Ministro das Finanças, autorizou, e eu tinha na secretária também a autorização para dar o financiamento. Mas o homem teve azar, porque nessa manhã cai-me ali não era Telex, acho que chamava Telex, da Marinha Grande, a fazerem queixa da CTM, da empresa, porque iam para Nova Iorque fazer uma exposição de vidros, Marinha Grande era a especialidade, e não levava os caixotes deles, os caixotes portugueses, com material português, para a exposição. Isto é possível. Chamei lá o presidente da empresa e disse: como é que é isto? Isto é verdade? Até isso já acha que está bem. Está, mas está porquê? Porque eles, quando vieram falar da Marinha Grande, eu já tinha o compromisso de ir para a Galiza com espaço para levar os caixotes espanhóis para a exposição. Mas que, afinal você é espanhol ou é português, ou que rei é que é você? E ele não era pardo, mas desculpe lá, o senhor manda no gabinete e eu mando na empresa. Portanto, é assim, e está feito e não volta atrás. Olha, aquele pedido que aí está de financiamento, 3 milhões, não sei o quê, tal. Pois isso, estou a ver. Pois é, mas se não levar os vidros para Nova Iorque, o subsídio não sai daqui. Eu não sei com quem é que falou mais, andou, tal. Às tantas recebo um Telex a agradecer que, de facto, levaram as coisas da Marinha Grande, os caixotes da Marinha Grande. Passado uns dias, vêm lá, queriam-me vir agradecer. Isso aqui, não tenho pagar para agradecimentos. Passem muito bem, se tiver algum problema semelhante, digam, mas eu não fiz favor nenhum. Fiz o meu dever. Portanto, não vinham cá com prendas a coisa no género. Pronto. Eu prenda só, aceitei um revólver, acho que era um revólver com 6 quilos e tal, vinham para uma reunião e eu disse: desculpe lá, mas eu não aceito. E um assessor diz-me: não faça isso. Porque eles, quando vêm a uma reunião ao Ministério, trazem sempre o melhor peixe que tenham pescado nessa noite. E ofendem-se se você não aceitar. Há que cumprir a tradição. Pronto, então olha, entregue-me ali naquele restaurante, está a ver ali à frente, é um rapaz da minha terra, deixe lá isso, que meta no frigorífico. 6 quilos e tal. Já não posso dizer que não recebi nada. Pronto, já histórias destas, pronto, eu escolhi uma de cada ramo, de cada situação, mas aquilo era o dia a dia. Não? Pois está claro, faço ideia. Ora bem, qual seria a sua mensagem para os mais novos? Para os jovens de hoje? Os problemas acumulam-se. Pronto, problemas na área da educação, na área da... Sou da outra geração. Eu fui para a escola com 5 anos, como já disse, porque quis, porque pedi ao professor, aliás, o professor ofereceu-se e os meus pais autorizaram, e eu fui para a escola primária com 5 anos. Depois, pronto, já estava o resto, fiz a 4ª classe, está para aí fora, e este professor, quando eu contatava qualquer coisa, escrevia-me sempre a incitar-me, pronto, e dava-me trabalho nos salões, porque ele era subdiretor escolar, tinha que fazer uns mapas e tal, pôs-me a mim a fazer esses mapas, fez coisas que me desenvolveu. Portanto, saber que a capital de Portugal é Lisboa, isso aprende-se na escola. Agora, uma série de situações que
eu tinha que trabalhar, tinha que fazer mapas, isto não, era para além da escola. O professor aproveita-se do teu esforço e tal. Não se aproveita. E depois, quando cheguei à quarta classe para fazer exame, não podia fazer porque não tinha idade. Pronto. Então, Luís, não vou ficar parado. Então, olha, vens para lá para a escola noturna assessorar-me e depois quando chegares ao fim do ano vais fazer o exame, sei. Pronto. E faz aí da terceira, também não tinha os exames. Olha, faz uma letra assim mal feita para meter os mapas. Porque aquilo funcionámos de uma maneira que ele não tinha burocracias, pronto. Mas depois tinha regras. E pronto. O que eu diria aos jovens de hoje? Eu, na altura, que entrei para a escola, foi com 6 anos, nem tinha 6 ainda, tinha 5. Acabou 5. Acho que já disse isso, andávamos cá fora a brincar, já está a chover e obrigámos-nos ali na escola. O Zé Rebelo, que era o meu sócio aqui no terreno, e mais uma série deles. Um que morreu agora também, anteontem. Estávamos ali e o professor vai falar connosco. Então, tu, Zé Luís, eu faço, já aprendo as letras ceias, e sei não sei o quê, e tal. Até eu quero ir para a escola, não querias ir para a escola, eu quero. Pronto, cheguei a casa, olha, comprei-me uma pedra, um riscador e um caderno, porque amanhã vou para a escola. Pronto, não me proibiram. Os jovens, quem é que faz isso hoje? É uma obrigação a escola. Eu fui por prazer. E o professor batia muito. As reguadas, eu uma vez levei 10 reguadas. Não sei se já falei nisto. Levei 10 reguadas porquê? Porque o filho do professor, que era muito amigo e era da minha idade, batia em toda a gente. Pumba! E a malta, como ele era filho do professor, ficavam-se. Eu dizia assim, Tó, se um dia me tocas para a porta, faz-te a cama. Então vais bater, tu bates porque és filho, porque tu és de rapaz para dizer, de homem para homem, tu não farias isso. Agora, assim, bate, porque sabes que estás protegido para outro lugar. Mas olha, comigo não te safas. Um dia ele distraiu-se e mandou uma bofetada. À porta da escola, mandei para o chão, bati-lhe, veio lá o professor em cima, a descer, toda a malta a gritar, olha o professor, cala, olha o professor. Tumba, o professor tirou-me de cima dele. Foi-me dar 12 reguadas, que era a receita, e eu disse, não te dou isto para andares à pancada. Dou-te isto por falta de respeito para comigo. Porque quando disseram, olha, vem lá o professor, e eu tive que tirar de cima do Tó, é uma falta de respeito a mim. Portanto, vários levaram 12 reguadas por várias razões, eu levei-se por esta. Mas depois ficaram as mãos inchadas, ia para a frente do vidro da estante, frio, punha lá as mãos, abrandava. Acalmar. Uma dor. Continuei amigo do Tó, continuei amigo do professor, mas de facto eu gostava da escola. E livros, não havia dinheiro para os comprar, mas o meu pai pôs-me sócio do clube, embora não tivesse idade, mas era sócio, eu ia lá, na altura depois comprámos a televisão, mas já antes para lá ia, e lá havia uma biblioteca, o Júlio Diniz e tal, o Machado de Queiroz e tal, e eu li tudo que lá havia para ler. Mas, mais uma vez, os jovens de hoje não faziam o que eu fiz. Portanto, a mensagem para os jovens de hoje é estudem, trabalhem, leiam e desenvolvam as suas capacidades. Leiam, discutam as posições, fiquem contra ou a favor. É bom que a pessoa crie um sentido de justiça, um sentido de colaboração, um sentido... Bem, pode sempre, de um livro mau, pode-se tirar muita coisa. Porque está lá o mal e já evita o mal. Está lá o bem. Nós, se possível,
copiamos. Agora, não tinha eletricidade em casa, ia para a cama, luzinha de petróleo. A minha avó, coitada, queria que eu dormisse para eu descansasse e eu às tantas ainda a ler. Ela às vezes, por um buraco, metia uma toalha, pumba, e apagava-me o candeeiro. Está muito bem. Sente-se satisfeito com o seu percurso de vida? Sinto. Sinto porque sempre fiz o que quis e quis fazer o que fiz. Já falei de várias coisas, de várias situações, quando tirar o curso, e já quando acho que contei do meu tio Carlos, que vem de Moçambique, e eu digo, olha, eu tenho o primeiro ano de Direito, mas desisto. Agora já não vai, mas não vais porquê? Se calhar estou a repetir, porque já te tinha dito. Porque eu estava a tirar o curso para dar uma satisfação ao meu pai, porque houve uma vez que não lhe obedeci, e firmemente voltava a não obedecer, mas prometi-lhe que ia tirar. Primeiro prometi-lhe que tirava ao quinto ano, depois prometi-lhe que tirava ao curso. Mas ele morreu, acabou, não vale a pena os sacrifícios, porque tenho filhos, tenho a mulher, tenho trabalho. Ele diz, Luís, morreu o teu pai, mas eu estou vivo. Ele gostava muito, e eu também. Portanto, tu não vais descer. São momentos. Eu fui esperar ao avião que vinha de Moçambique, corridas após o 25 de Abril, corridas lá, e eu vinha de Moçambique, fui ao aeroporto com o carro para o levar, pronto, depois para casa. Mas também tinha uma família que investiu sempre muito na carreira académica. Sim, a minha irmã Cília era catedrática, e no 7º ano tirou de média 19, foi repetir as cadeiras. Menos de 20 não aceitava. Menos de 20 é negativa. Para ela era. A Fernanda já não era dos 20, mas a Fernanda tomou conta da minha mãe, tomou conta ajudou muito os meus sobrinhos e tal, viveu para a família, não viveu para ela. E também era catedrática, em Viseu. Tudo na área das letras? A Lucília era de letra, era de francês e português. A Fernanda, filosofia e mais não sei o quê. A Fernanda, a Lucília quase não falava pouco, e a Fernanda acompanhava, falava muito. Só que a Fernanda era para ser freira, meteram na cabeça que a Lucília apoiava-na até acabar o curso, mas a Fernanda, que vinha a seguir, tinha que ir para a freira. E me deram na cabeça que ir para a freira. O meu pai foi a freira. Quando ficou, e ela, pronto, mais uma vez tínhamos um respeito ao meu pai, ela não foi. Mas não se casou e teve sempre aquele problema de que falhou ao acordo. Pronto. Muito bem. Então, e sabendo o que sabe hoje, teria feito alguma coisa diferente? Olha, não ir à guerra, pronto, era o essencial para mim. Seria isso que diria também aos jovens que vinham da guerra, não. O Primeiro-Ministro, o Presidente da República, etc., que vão eles, mas não vão. Os filhos deles também não vão. Eu costumo dizer, nem o namorado da criada vai para a guerra. É assim ou não é assim? Depois, a vida política, basta pensarmos uma coisa. Porquê é que tanta gente concorre aos cargos públicos? E a não colar cartazes e tal. Porquê? Bom, o Sr. Luís andar lá sem ganhar nada? Não é, pois não. As pessoas são milhares a concorrer aos cargos públicos. Eu que fiz de cargo público não recebi nada. Tive 4 anos na freguesia de Almeixoeira, não recebi nada, nem as senhas de presença. Mas não recebi porque não quis. Porque é um serviço cívico. Mas quem é que tem essa visão? Há de haver alguém, não é? Mas a maioria esmagadora vai para lá por interesses. E depois há outra situação dos políticos. Se chegar a um sítio qualquer, saia, pronto. A primeira vez que eu tive a lata de deitar abaixo o ministro
O ministro Coral foi sair e tal. Porquê? Porque uma série de camponeses, pastores, a maioria e tal, na reunião. E na mesa, quem é que está? O que está sempre em todas. Só o Presidente da Câmara, o Sr. Ministro ou o delegado do Procurador, ou alguém que venha, chefe de gabinete, eu estou aqui, vai para a frente, para a mesa, não é? Presidir. E vão discutir problemas de ceia, de pastores, de folclore, da agricultura. Mas podem dizer alguma coisa? Não. Quem fala é o Sr. Ministro da Agricultura, claro, que fala. E são palavras, ali vê-se que ele não estava dentro dos assuntos. Mas falam. Um senhor que foi Ministro das Finanças, que era de Loriga, também de Conselho, que eu discordava dele não em tudo, em quase tudo. Porque aquela estrada que você já fez a subir para a Serra da Estrela, quando eu fui Ministro, é que conseguiu que aquela estrada fosse alcatroada e a fizesse. Portanto, ainda fez alguma coisa. De onde é que ele veio? Era a pessoa de confiança do Álvaro Cunhal. E trazia as coisas de lá do partido para o PS. E quando falava o Álvaro Cunhal, dizia, anda para aqui um rato qualquer, temos que descobrir quem é. Já morreu esse senhor. Morreu cedo, morreu novo. Mas há outro que vai para a mesa. O padre também vai para a mesa. Então, mas eu, como político, o que quero é ouvir. Não vou lá dar lições. Porque eles sabem mais daquilo do que eu. Há ali gente que sabe mais. O Sócrates, não sou contra o Sócrates, mas o Sócrates, fez a apresentação, foi Jorge Coelho que o apresentou à malta, e agora para o público. Têm 6 minutos. Disseram o que quiseram. E depois o público tinha 6 minutos. Foi ao Jorge Coelho, desculpa lá. Mas o homem estava com pressa e tal. Vou a Setúbal depois. Já até agora, neste momento está a liderar o Partido Socialista, o José Luís. Também José Luís, não é? Está a liderar. Fala muito bem, eu gostei muito dele. Mas escrevi-me para falar, já não há tempo. Quer dizer, os políticos não querem ouvir, querem falar. A juventude. E as palavras tornam-se estéreis. A juventude é o problema maior porque dá-me a ideia que nem quer ouvir, nem quer falar. No entanto, há uma coisa que tem em relação à minha geração. É que põem o microfone à frente e a maioria fala bem, pronto. Não se encolhe, não se envergonha. Enquanto os pastores, etc., problemas têm, mas também não sabem expor. Pois, mas a política é mais fazer do que falar. Não, os políticos é só de falar. Os políticos, em Portugal, a maioria dos políticos, falam. E falam bem. Mas houve um ministro do Interior que foi lá ao Lumiar, a secção do PS, e eu fui lá para ouvir. Pronto, uma coisa rara. E eu estava em chefe de gabinete da Marinha, mas tinha interesses aqui, juridicamente, os notários, as escrituras, esta história toda. Uma das coisas que eu defendia, quem é o responsável numa associação? O presidente da mesa. Mas quem é o que tem o poder legal? Não é o presidente da mesa. É o Conselho Fiscal. É o Presidente do Conselho Fiscal. Porque esse tem o poder de fiscalizar o próprio Presidente da Assembleia. E quem é que vai para o Presidente do Conselho Fiscal? Aqui, em quase todo lado. Aqui, tipos que este aqui não sabia ler, mas a maioria não sabe ler, outros, pronto, vão para Presidente do Conselho Fiscal. Depois, o relatório é feito pela direção, secretário e tal, e depois tem que ir ao Presidente do Conselho Fiscal para assinar. E ele assina, não sabe o quê. E estou a dizer uma das coisas que eu pus ao Ministro, entre muitas, não vale a pena estar aqui a pôr. E ele ouviu-me com atenção e tomou nota. E um mês depois desistiu de ser Ministro.
outros valores se levantaram. Pronto. Mas a juventude apanharam, tiveram azar de uma coisa, apanharam as maquinetas pequeninas. Que agora até já fazem o IA, etc., já fazem coisas automáticas, a pessoa não precisa de pensar, o aparelho pensa e tal. Por amor de Deus, quer dizer, estamos a criar uma juventude sem cérebro. Assim não dá. Porque eu gostava de ler os livros, era um português que escrevia, mas eram os cowboys não, FBI. Eu lia aqueles livros, era um português que escrevia aquilo. Mas o enredo estava bem feito e eu gostava de ler aquilo, livros policiais, lia tudo. Hoje, não vejo pegarem num livro. Pegarão nos livros da escola, obrigatoriamente terão que fazer. Mas não têm espírito, curiosidade e sacrifício. Sacrifício não querem. Pensamento crítico. Então, é que há situações, na tropa, por exemplo, faço sacrifícios. Eu andei na vala do quartel cheia de trampa e andei. Primeiro dia, o quê? No Ribeiro da Bota. Andaram, isso aqui era bom, estou para 4 de fevereiro, um frio danado. Ou outro dia, onde é que está o Ribeiro? Porquê? Tínhamos andado no cano de esgoto, na vala de esgoto, queríamos era chegar ao Ribeiro para nos levarmos. Era preferível ao Ribeiro. E, portanto, o serviço militar, eu sou contra o serviço militar, mas era muito útil para algumas pessoas. O meu pai livraram-no, tinha os pés, a parte interior do pé... Pé chato. Pé chato, é isso. Livraram-no. O meu pai chegou lá, que ainda era solteiro. Até mas fiquei livre porquê? Até aquele gajo, até aquele marrego foi apurado. Explicaram-lhe. E disse, então, mas nunca dei por isso. Até eu trabalho na agricultura, trabalho nas minas, tal, e nunca me afetou, mas quero, filho, quero. Pronto, e meu pai foi para a tropa porque quis. Mas não apanhou a guerra. Olha, obrigado por esta entrevista. Olha, a entrevista, você é que é o responsável porque há uma vantagem sempre. Que outro dia eu estava no barbeiro e disseram-me, chamaram-me nome de tudo e tal. E ainda fomos com o Mário Soares e eu digo, 25 cabelos. E eu acabei, o barbeiro é brasileiro, mas estava o outro senhor a cortar o cabelo, acabei e disse, olha meu amigo, 25 cabelos é uma coisa fantástica. É, porque estivemos aqui todos a dizer o que bem nos apeteceu, sem medo. Antes de 25 de abril acha que isso era possível? Não, isso não era. Então, não foi bom. Quanto mais não fosse isto, estarmos à vontade uns com os outros a discutir ideias. Depois ideias, uns têm umas, outros têm outras. Está claro. Ok, obrigado por ter concordado comigo. Obrigado. Mas fica muita coisa, toda uma vida que eu devia escrever, Então? Mas já escrevi a história do Bolzinho, já escrevi a história do Redondos. Fica aqui o desafio. Pronto, fazer, não é? Para trabalhar e também já estou a ficar mandrião.